Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria muito de saber a que horas e de onde estão ouvindo. Deixem seu like e um comentário para ajudar o canal. Minha mãe não via sua melhor amiga havia anos. Então, quando sua amiga se ofereceu para levá-la em uma viagem como presente surpresa de aniversário, ela ficou em êxtase. Depois de receber alta do médico, fez as malas e partiu para uma viagem de 2 dias. Era uma oportunidade rara que ela merecia, e eu a encorajei a ir. Isso significava que eu teria a casa só para mim. Não sou do tipo que dá festas ou recebe pessoas. Trabalho, volto para casa e relaxo. Já morei sozinho no campus, em apartamentos. Mesmo quando era adolescente, minha mãe vivia fora. E também não sou nenhum frágil. Tenho constituição média, mas sou forte o suficiente para me defender, ou pelo menos pensava que era. Os primeiros dias passaram sem incidentes. Trabalhei, comprei comida, assisti a filmes, fiz o de sempre. Mas no começo da segunda semana comecei a me sentir estranho. Não exatamente assustado, mas apenas inquieto. Como se algo estivesse um pouco fora do lugar. Naquela noite, visitei a casa de um amigo. Nos empanturramos de junk food, assistimos a filmes de terror e rimos como adolescentes. Um dos filmes que escolhemos foi Psicose, a infame cena do chuveiro, Norman Bates. A cena final dele sorrindo como um demônio ficou na minha memória mais do que eu esperava. Cheguei em casa por volta da meia-noite. Minha casa é rural e isolada. O vizinho mais próximo fica a 1 quilômetro de distância. E temos um daqueles postes de luz automáticos grandes do lado de fora, como um poste de rua. Mas desde que minha mãe viajou, isso começou a mudar. Às vezes mal funcionava. Naquela noite, ele emitia apenas um brilho fraco e intermitente. Estacionei, usei a lanterna do celular para encontrar o caminho e a desliguei quando cheguei na varanda. Não havia luz na varanda, apenas escuridão. Quando peguei minha chave, ouvi nossa gata miando no balanço. Ela não é realmente nossa gata, apenas uma vira-lata que alimentamos. Minha mãe e eu somos alérgicas, então ela não tem permissão para entrar. Normalmente ela nos cumprimenta com alguns miados felizes, mas dessa vez ela sibilava, aguda e raivosa, mirando algo que eu não conseguia ver. Mas eu a ignorei e entrei. E foi aí que eu senti. Uma pontada na nuca, um arrepio percorrendo minha espinha como se eu acabasse de cair numa armadilha. Fiz uma pausa tentando ignorar o ocorrido. Então, fraco, mas claro, eu ouvi um som. Crocante, como alguém mordendo cereal. Fiquei atordoado. A casa estava silenciosa e meu cérebro tentava oferecer explicações. Talvez um animal em cima do assoalho. Me forcei a ir à cama. Mas na noite seguinte aconteceu de novo. Cheguei tarde do trabalho, quase meia-noite. Tive que fechar o posto de gasolina e estava exausto. Desta vez, o poste de luz lá fora estava completamente apagado. Apenas meus faróis cortavam a escuridão. Corri para a varanda e ouvi novamente o chiado da gata e 3 estalos, como se alguém lá fora estivesse mastigando alguma coisa, lenta e deliberadamente. Bem, naquela noite, por volta das 2 da manhã, um barulho alto me tirou do sono. Algo atingiu a varanda com força e barulho suficientes para abalar a casa silenciosa. Meu quarto fica exatamente no centro, mas eu ouvi como se estivesse do lado de fora da porta. Ainda meio dormindo, saí pelo corredor, com o telefone na mão e o coração batendo forte. Nossa porta da frente tem uma janela grande, e do corredor eu conseguia ver claramente através dela. E eu queria não ter olhado. O poste de luz lá fora estava aceso novamente, e parado bem abaixo dele, na varanda, estava um homem. Ele era alto, magro, vestia roupas elegantes e estranhamente formais. Em um braço segurava minha gata, no outro, uma colher. Fiquei congelado no meio do caminho, escondido atrás da parede, mal ousando respirar. O homem não fazia nada, apenas ficava parado ali, embalando minha gata que se contorcia, claramente desconfortável. Então,
Tão casualmente quanto alguém fazendo um lanche da meia-noite, ele mergulhou a colher no alimentador automático de ração da varanda, abriu o compartimento e começou a comer a ração seca como se fosse cereal. Uma mordida lenta após outra. Minha gata sibilou e tentou se soltar. Ele não reagiu, apenas sorriu. E não era um sorriso comum, era o sorriso psicótico, o sorriso das iscas normandas. Eu não machucaria uma mosca. Ele sentou-se no balanço da varanda, soltou a gata e continuou comendo, observando a noite como se estivesse assistindo a um filme. Foi quando eu espirrei, e sua cabeça virou rapidamente para a janela, seus olhos fixos nos meus. Pensei que estava escondido, mas não estava. Ele me viu. Sabia que eu estava ali. Sabia que eu estava sozinho. E continuou sorrindo. Peguei meu telefone, os dedos tremendo, para discar 911. Ele balançou a cabeça lentamente e disse 2 palavras, calmo, como sempre. Não. Isso me destruiu. Comecei a chorar, entrei em pânico, tive dificuldade para respirar. Ele se levantou, ainda sorrindo, acenou para mim como um velho amigo e saiu da varanda. Assim que entrou na escuridão, a luz se apagou. Desabei no corredor, soluçando. Liguei para a polícia, para minha mãe, para todos os amigos e primos que eu tinha. Pensei que talvez fosse minha última noite vivo. A polícia chegou, procurou em todos os lugares e não encontrou nada. Nenhuma pegada, nenhum homem, nenhum sinal de que alguém tinha estado lá, além da comida de gato desaparecida. Eles também não acreditaram em mim, o que foi o pior. Parei de ficar ali sozinho. Meus amigos vieram, meus primos. O amigo da noite anterior também veio. Cancelei o trabalho pelo resto da semana. Minha mãe chegou em casa e me encontrou com os olhos fundos, sem dormir direito. Ela cuidou de mim pela primeira vez. Trouxemos a gata para dentro. Chega de lanches na varanda. Não para ela e definitivamente não para ele. Eu adorava filmes de terror quando criança. Meu pai costumava alugá-los para mim o tempo todo, apesar dos protestos da minha mãe. Mas eu ansiava por esse tipo de medo. Aquele que dá um frio na barriga quando a música aumenta e o personagem do filme não percebe que tem algo acontecendo atrás dele. Esse é o tipo de coisa que faz você pular, mas que pode te fazer rir um momento depois. Esse tipo de medo é divertido. Mas o que senti naquela noite de outono, quando eu tinha 8 anos, foi algo completamente diferente. Cresci ao norte de Toronto, em uma linda casa de 2 andares que, mesmo agora, 17 anos depois, ainda parece um lar. Não era uma cidade pequena, nenhum daqueles lugares onde todo mundo se conhece. Era algo no meio termo, mas era seguro. Claro, ocasionalmente havia rumores de perigos estranhos. Às vezes as crianças diziam que viam alguém à espreita na floresta e nas ravinas que margeavam partes da cidade. Mas eram apenas histórias. E além disso, minha irmã e eu fomos bem ensinadas. Sempre tranquei as portas, nunca falei com estranhos, nunca entrei no carro de ninguém. O básico. Isso aconteceu no início do outono. Os bordos estavam começando a mudar de cor, deixando as ruas com tons vermelhos e laranjas intensos. Os dias encurtavam à medida que a escuridão chegava cada vez mais cedo. Eram cerca de 20 horas e lá fora já estava escuro como breu. Meus pais e minha irmã mais velha saíram naquela noite, deixando minha irmã do meio, Kay, e eu em casa. Kay queria convidar uma amiga e sugeríssemos que a encontrássemos no meio do caminho. Era uma caminhada de cerca de 5 minutos, mas para nós parecia uma grande aventura. Antes que pudéssemos sair, Kay percebeu que não conseguia encontrar a chave de casa.
Procuramos em todos os lugares, mas sem sucesso. Enquanto ela continuava procurando, lembrei-me de que meus pais mantinham uma chave reserva escondida na garagem para emergências. Mas a garagem não era conectada à casa. Não havia porta interna, então você tinha que abrir a grande porta da garagem pelo lado de fora ou usar a porta lateral. Eu não tinha chave. Então eu abri a porta principal da garagem. Lembro-me claramente do ar frio, das sombras se espalhando pelo chão. Encontrei a chave, e quando me virei novamente para o teclado e fui fechar a porta da garagem, vi faróis. Parei, esperando ver um carro familiar, talvez meus pais ou minha irmã voltando mais cedo. Mas não era ninguém que eu conhecesse. Uma minivan bege montana estava subindo lentamente a entrada da garagem. Ela parou a apenas 3 metros de onde eu estava, e eu fiquei lá, imóvel, enquanto o motor permanecia ligado. Então, a janela abaixou e a porta do motorista se abriu ligeiramente. Um homem se inclinou para fora, com a cabeça e os ombros pendurados para fora da janela, uma mão na porta. Ele estava posicionado como se pudesse pular em 1 segundo se quisesse. Ele era grande, completamente careca, com o couro cabeludo brilhando sobre a luz da garagem. Tinha uma saliência grossa no queixo e eu fiquei paralisada enquanto ele me olhava. Então, ele falou. Havia uma estranha leveza em sua voz. Acho que, quando eu era criança, poderia ter soado amigável. Mas agora, como adulta, ouço algo diferente nisso. Algo quase alegre e ansioso. Você está sozinha em casa? Foi nesse momento que eu aprendi o que é o verdadeiro medo. O tipo que enrijece todos os músculos do seu corpo e faz seu estômago dar nós. O tipo que você vê em filmes de terror quando a vítima não corre porque não consegue. O corpo recusa, e esse corpo era o meu. Eu era pequena e indefesa. A entrada da garagem estava vazia. A garagem estava vazia. E não havia vozes adultas, nenhum sinal de segurança, nenhuma esperança. Eu me senti como se estivesse flutuando para fora de mim mesma, vendo aquilo acontecer com outra garotinha. Isso não estava acontecendo comigo. Eu não podia ser levada. Esse tipo de coisa não acontece de verdade. Não aqui, não comigo. Então ele se foi. Ouvi o grito, tira, e pisquei. O homem se jogou de volta na van e saiu da garagem com os pneus cantando, dando ré e acelerando noite adiante. Levei um segundo para entender o que tinha acabado de acontecer. Então ouvi o som que deve ter me salvado. A porta da frente se abriu. Kate tinha saído. Só posso supor que ele não queria arriscar que quem quer que estivesse abrindo aquela porta fosse um dos pais, um vizinho ou outra pessoa que pudesse ver seu rosto ou persegui-lo. Mais tarde, quando meus pais chegaram em casa, ligamos para a polícia e registramos o boletim de ocorrência. Eles vieram, colheram depoimentos, dirigiram pela área, mas nada aconteceu. Ele nunca foi encontrado. Com o tempo, outras crianças da vizinhança começaram a compartilhar suas próprias pequenas histórias e momentos perturbadores. Até hoje, não faço ideia do que teria acontecido se minha irmã não tivesse aberto a porta naquele momento. E tento não imaginar o que um homem adulto, em uma minivan, planejava para uma garotinha de 8 anos, sozinha em uma garagem aberta. Meu pai comprou esta casa antiga com planos de demoli-la e construir um lugar moderno no mesmo espaço. Ela foi construída originalmente em 1916 e havia algo de estranho nela desde o início. O layout não fazia sentido. Eram 3 quartos separados, cada um com sua própria porta externa,
banheiro e uma porta interna estreita que levava a uma cozinha central compartilhada e a uma sala de estar. Parecia mais um conjunto de quartos de motel do que uma casa. Talvez tivesse sido algum tipo de pensão? Eu sempre tive uma sensação estranha dentro dela. O lugar todo era feito de madeira. Não apenas o chão, mas também as paredes e o teto. Todas aquelas superfícies inclinadas, escuras e manchadas, faziam parecer que a casa havia sido preservada em melaço. Deixe-me começar dando a vocês algumas informações básicas. Tenho 19 anos e moro em Melbourne, Austrália. Não tenho exatamente o porte de um tanque, tenho apenas 1,72 e também não sou muito musculoso. E enquanto crescia, isso me fazia sentir, bem, vulnerável, especialmente perto dos caras maiores. É por isso que passei a maior parte da minha adolescência em casa. Era onde me sentia mais seguro. Mas bastou uma noite para destruir essa ilusão para sempre. Eu tinha 17 anos quando isso aconteceu. Meus pais haviam viajado no fim de semana para comemorar o 20º aniversário de casamento. Tenho 3 irmãos, 2 irmãos mais velhos que já moram sozinhos e uma irmã mais nova que, por acaso, estava dormindo na casa de uma amiga naquele fim de semana. Então, fiquei sozinho em casa. E para ser sincero, eu gostei. Paz e tranquilidade. O que eu não sabia era que ao final daquele fim de semana, minha definição de segurança nunca mais seria a mesma. Eram cerca de 11 horas da noite de um sábado, e eu estava no andar de cima assistindo TV. Foi quando ouvi um som fraco, como uma batida, vindo do andar de baixo. Pausei a TV e fiquei escutando. Bem, sou naturalmente paranoico, então meu cérebro imediatamente pensou no pior cenário. Mas dessa vez, disse a mim mesmo que não era nada. Provavelmente apenas o vento ou a casa se acomodando. Então voltei para o meu programa. Alguns episódios depois, fiquei com sede e decidi descer para tomar algo. Só para dar uma ideia do layout. A escada fica de frente para a porta frenteira. À esquerda, há um pequeno corredor que leva a uma área maior e aberta, onde ficam a cozinha e a sala de estar. O corredor é tão estreito que é possível enxergar através dele desde a porta frenteira. Assim que cheguei ao pé da escada, percebi que algo estava errado. A porta frenteira estava destrancada. Eu sabia que estava porque a trava estava na posição horizontal. E isso era um problema porque eu tinha certeza de que a havia trancado quando meus pais saíram. Chequei 2 vezes, como sempre faço. Sou paranoico assim. Mesmo assim, disse a mim mesmo que devia estar imaginando. Tranquei a porta novamente, peguei uma bebida, apaguei as luzes e fui dormir. Cerca de 20 minutos depois, fui acordado pelo som de uma porta se fechando no andar de baixo. Não era a porta da frente. Eu tinha certeza de que ela estava trancada e ninguém mais tinha a chave além dos meus pais. Todo o instinto dentro de mim gritava: não desça. Mas eu estava grogue, sem conseguir pensar direito, e por alguma razão estúpida, decidi dar uma olhada. Desci as escadas lentamente, tentando não fazer barulho. Eu sabia qual degrau rangia no meio, então andei pelas bordas, aliviando cuidadosamente meu peso em cada um. Meu coração martelava no peito. Quando cheguei ao térreo, meus olhos já estavam acostumados à escuridão. Eu conseguia distinguir o formato dos móveis espalhados pela sala de estar, e isso provavelmente salvou minha vida. Se eu tivesse esbarrado em alguma coisa, teria feito barulho. Dei uma espiada devagar pelo canto da escada e lá estava ele, parado na cozinha. Um homem. Ele era um gigante. Devia ter pelo menos 1,95 m de altura. E eu congelei. Senti o sangue fugindo do meu rosto. Eu não conseguia me mover. Não conseguia respirar. Fiquei paralisado. Ficava repetindo a mim mesmo:
Não te viu. Não se mova. Não sei quanto tempo fiquei ali parado antes de conseguir recuar um pouco. Um passo de cada vez. Cada movimento parecia uma questão de vida ou morte. Cada tábua do chão era uma armadilha pronta a disparar. Meu único objetivo agora era voltar para o andar de cima sem alertá-lo. Mas assim que cheguei ao último degrau, uma tábua estalou alto e o som ecoou pela casa. Meu sangue congelou. Ele me ouviu. Não parei para pensar, apenas corri. Subi as escadas correndo, bati a porta do banheiro e me escondi no canto mais distante. Foi então que me lembrei. Nenhuma das portas internas da nossa casa tinha fechadura, nem mesmo a do banheiro. Procurei por uma arma, qualquer coisa, e a única coisa ao meu alcance era uma caneta na minha mesa. Agarrei-a e a apertei com tanta força que minha mão ficou dormente. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir mais nada. Então ouvi as botas, passos pesados e deliberados subindo as escadas de madeira, e depois o silêncio do lado de fora da minha porta. E então uma voz: "Eu sei que você está aí dentro. Eu vou acabar com você." A porta se escancarou e antes que eu tivesse tempo de pensar, avancei e enfiei a caneta direto no ombro dele. Por puro instinto. Ele soltou um grito alto e gutural e caiu no chão. Não esperei para ver o que aconteceria em seguida. Corri. Desci as escadas correndo, abri a porta da frente e fui descalço até a casa do meu vizinho, batendo na porta até que ele abrisse. Eu estava sem fôlego, tremendo, mal conseguia falar. Contei tudo a eles e eles chamaram a polícia, enquanto eu esperava dentro da casa. Quando os policiais finalmente chegaram e revistaram o local, ele havia desaparecido. Até hoje não sei quem ele era, como entrou, nem se o pegaram, mas nunca mais o vi. E naquela noite, naquele momento, foi a última vez que me senti verdadeiramente seguro dentro da minha própria casa. E acho que, com toda honestidade, é isso que mais dói. O modo como ele roubou de mim essa sensação de segurança. E como sei que nunca mais vou consegui-la de volta. Sempre fui próximo do meu primo, Balint. Temos a mesma idade e desde pequenos frequentamos as mesmas aulas. Jogamos os mesmos jogos e nos metemos nos mesmos problemas. Não éramos exatamente inseparáveis, mas sempre em sintonia, como irmãos criados em casas diferentes. Isso aconteceu quando tínhamos 12 anos, perto do fim do ano letivo, em junho. Eu estava na casa do Balint, em um subúrbio tranquilo nos arredores de Chicago. Estávamos animados para o fim de semana, comendo salgadinhos e jogando FIFA na sala de estar, quando minha mãe ligou. Nosso avô tinha sido levado ao hospital para observação. Nada que ameaçasse sua vida, felizmente, mas era sério o suficiente para que nossos pais decidissem passar a noite com ele lá. O irmão de 15 anos do Balint, Mark, era oficialmente o responsável por nós enquanto os adultos estavam fora, o que era ótimo para nós. Mark era tranquilo, não era um daqueles irmãos mais velhos mandões que agem como um segundo pai. Ele pediu pizza para nós e nos deixou fazer nossas próprias coisas enquanto ficava no quarto. Já estava escuro quando alguém bateu a porta. Balint se levantou para atender e eu fiquei atrás dele, curioso. Parados ali estavam 2 homens, aparentemente na faixa dos 30 anos. Estavam vestidos de forma simples, mas havia algo neles que imediatamente pareceu estranho. Um deles usava uma jaqueta corta-vento manchada, fechada com um zíper até o queixo. O outro usava óculos escuros, mesmo já tendo passado do pôr do sol. Eles disseram que eram do serviço de água da cidade e que estavam ali para verificar relatos de baixa pressão de água no bairro. Um deles perguntou se nossos pais estavam em casa. Balint, reagindo rápido, disse que eles não estavam disponíveis, exatamente como nos ensinaram.
Os olhos do homem permaneceram em nós por um tempo um pouco longo demais. Ele então perguntou se ele e o colega poderiam entrar para testar as torneiras. Antes que pudéssemos dizer qualquer coisa, Mark apareceu atrás de nós, calmo, educado, mas firme, e disse aos homens que a pressão da água estava boa e que eles deveriam verificar com os vizinhos. O homem da jaqueta parecia querer discutir, mas Mark já tinha começado a fechar a porta. Eles ficaram ali por um instante, depois finalmente foram embora. Trancamos a porta e seguimos em frente. Talvez fossem ilegítimos, talvez não, mas tínhamos 12 anos e estávamos distraídos demais com junk food e jogos para realmente pensar mais sobre aquilo. Mais tarde, naquela noite, todos decidimos dormir no quarto do Mark. Normalmente, Balint e Mark dormiam em seus próprios quartos. E como eu não tinha planejado passar a noite ali, simplesmente me despi e fiquei só de cueca. No começo eu fiquei um pouco constrangido, mas éramos apenas 3 caras que se conheciam há muito tempo, então tanto fazia. Ficamos acordados até tarde, falando sobre escola, garotas, filmes de terror, até desmaiarmos. Porém, um pouco antes do nascer do sol, acordei com vontade de fazer xixi. Caminhei lentamente pelo corredor até o banheiro e no caminho de volta ouvi algo se movendo. Passos suaves e deliberados vindos do outro lado da casa, perto do hall. Presumi que fosse Mark pegando água ou algo assim, mas quando voltei para o quarto, Balint e Mark ainda estavam dormindo em suas camas. Fiquei parado na porta por um momento, com o coração acelerado. Então me inclinei e sacudi Mark para acordá-lo. Ele se sentou imediatamente quando sussurrei: "Acho que tem alguém lá dentro." Caminhamos juntos pelo corredor e quando viramos a esquina e entramos na sala de estar, congelamos. Os 2 homens de antes estavam dentro da casa. Um deles estava agachado perto de um armário com uma lanterna, vasculhando as gavetas. O outro se virou no momento em que nos viu. Sem hesitar, sacou uma faca que refletia a luz prateada e opaca do luar. Nós não esperamos. Balint gritou e saiu correndo. Eu estava logo atrás dele e Mark gritou algo enquanto abria a porta. Saímos correndo descalços e seminus e, por algum milagre, alguém passou de carro. Mark correu direto para a rua, acenando com os braços como um louco. Acontece que era um policial. Ele parou imediatamente e pediu reforços quando lhe contamos o que estava acontecendo. Em poucos minutos, mais 2 viaturas chegaram, com as luzes piscando na noite silenciosa. Os policiais entraram com as armas em punho e encontraram os homens ainda dentro da casa. Um deles tentou escapar pela janela do banheiro, mas foi pego no meio do caminho. O outro estava escondido atrás da máquina de lavar. Eles tinham arrombado a janela da lavanderia, cuja trava estava quebrada. Mais tarde, a polícia nos disse que os homens provavelmente sabiam que não havia adultos em casa e imaginaram que seria fácil assustar ou controlar 3 garotos se algo desse errado. Mas tem uma parte que eu ainda não superei. Enquanto estávamos do lado de fora, enrolados em cobertores emprestados e dando depoimentos, os vizinhos começaram a aparecer, curiosos, meio adormecidos, observando de suas janelas e varandas. Entre eles, havia algumas crianças da escola, incluindo uma garota por quem o Balint tinha uma queda. Ela nos viu descalços, de olhos agarralhados e de cueca, como num sonho febril e humilhante de adolescente. Quando voltamos para a escola na segunda-feira, todo mundo já tinha ouvido. Nas semanas seguintes, as crianças cochichavam e riam pelas nossas costas. Alguns até nos apelidaram de os boxeadores. E embora as provocações tenham diminuído com o tempo, Balint e eu nunca esquecemos aquela noite, nem o quão perto chegamos de um destino terrível nas mãos daqueles ladrões. Enquanto esperava pelas licenças de demolição, meu pai deixou alguns amigos da faculdade morarem lá sem pagar aluguel. Era uma configuração de sonho. Casa livre, sem regras, desde que os vizinhos não reclamassem.
Eles deram muitas festas, e eu fui a algumas delas enquanto estava em casa depois do intervalo. Por fim, todos se mudaram, deixando meu amigo Kyle sozinho naquela casa meio apodrecida. Kyle não tinha medo de nada, então não, ele gostava da solidão. Nem se dava ao trabalho de trancar as portas e dormia com uma faca debaixo da cama, só por precaução, mas levava isso na brincadeira. Eu estava em casa quando o telefone tocou. Dias de telefone fixo. Atendi e imediatamente percebi que havia algo errado. Caio mal conseguia falar, sua voz estava em pânico. Ele sussurrava e gritava ao mesmo tempo. Não entre, só chame a polícia. Me encontre lá fora. Pelo amor de Deus, não entre. Perguntei a ele o que estava acontecendo e ele continuou dizendo a mesma frase. Tem um palhaço na casa, uma palhaça louca. Ela gritou comigo. Ele estava doente de cama há 2 dias, com gripe. Não tinha comido e não tinha saído do quarto. Quando finalmente saiu cambaleando para a cozinha, virou a esquina e lá estava ela. Uma mulher vestida de palhaço, descalça na cozinha. Ela gritou no momento em que o viu, alto e rugiu como um gato gritando debaixo d'água. Ele saiu correndo pela porta dos fundos e não parou de correr até chegar a um posto de gasolina para me ligar. Eu ainda podia ouvir o medo na respiração dele. Liguei para a polícia, depois dirigi até a casa. Encontrei Kyle andando de um lado para o outro lá fora, pálido e suado. Ele parecia pior do que doente, como se algo tivesse rachado atrás dos olhos. Ela ainda está lá, ele disse. Ela não me perseguiu. Ela apenas gritou, mas acho que está em casa há dias. Esse pensamento me deu arrepios. Kyle estava fraco demais para perceber e febril demais para ouvi-la. A casa era enorme, com 1 de cantos e espaços. Cada quarto era praticamente um apartamento separado. Ela poderia ter ficado lá o tempo todo, observando ele dormir. O policial apareceu cerca de 15 minutos depois. Contamos tudo a ele e ele pareceu se divertir, como se achasse que estávamos chapados. Mas entrou. 5 minutos se passaram e a porta se abriu novamente. E ela saiu, fazendo todos os pelos do meu braço se arrepiarem. Ela usava um macacão branco sem forma, imundo nos punhos, como se tivesse sido arrastado na lama. Seu cabelo era selvagem e seu rosto, Deus. Ela passou batom vermelho nos lábios e nas bochechas em círculos trêmulos. Os olhos dela estavam contornados de preto, como se tivesse passado delineador nas órbitas. Parecia um desenho infantil de uma coroa, copiado várias vezes até que os detalhes fossem corrompidos. O policial colocou uma mão levemente em seu ombro, mas ela não reagiu. Apenas nos encarou sem expressão. Então viu Kyle e sorriu. Você deve trancar as portas quando for dormir, ela sussurrou, e depois riu. O policial pediu para ela entrar no carro. Foi aí que ela começou a reclamar. Disse que era dona da casa e que nós éramos os intrusos. Falou que tinha amigos em Tissentown que cuidariam para que o policial fosse demitido. Não estava gritando, apenas falando rápido e sem fôlego, como se tivesse medo de que as palavras evaporassem se parasse. O policial revirou os olhos, disse que não poderia prendê-la por invadir uma propriedade abandonada e foi aí que realmente entramos em pânico. Ela seria simplesmente deixada na estrada e provavelmente voltaria em 1 hora. Então, finalmente, um pouco de sorte. Uma verificação de antecedentes revelou que ela tinha um mandado pendente e algumas detenções por problemas de saúde mental em outro condado. O policial pareceu quase aliviado quando a algemou e pediu que alguém a pegasse. Quando voltamos para casa, o horror se aprofundou. Os armários da cozinha estavam cobertos de batom vermelho, espirais, palavras em letra cursiva invertida, dezenas de olhos desenhados com cílios que pingavam como lágrimas, e uma mensagem dizia: ele dorme como um bebê, cobrindo a porta da despensa. No fogão havia uma panela com peixe queimado, de 10 dias.
Kyle disse que não havia tocado nas sobras e que elas havia cozinhado e comido. No armário do corredor, encontramos uma pilha de trapos. Seu ninho. Ela estava morando lá há pelo menos alguns dias. O quarto de Kyle tinha uma porta de ligação para aquele corredor que ele havia deixado destrancada. Ela não estava a mais de 3 metros dele por pelo menos 2 noites, talvez mais. E em seus sonhos febris, ele se lembrava de ter ouvido sussurros, mas pensava que fosse o rádio. Nunca saberemos o que ela queria, por que não o machucou, o que poderia ter feito se ele não tivesse acordado naquela hora. Mas ela o observou. Isso foi o suficiente. Kyle nunca mais passou uma noite naquela casa, e meu pai a demoliu meses depois. Isso aconteceu quando eu tinha uns 9 ou 10 anos. Meus pais quase nunca me deixavam sozinho em casa. Mas, quando faziam isso, era sempre para algo que eles não queriam que eu fizesse, como funerais, visitas ao hospital ou tarefas de adultos que eles diziam que eu não entenderia. Aquela noite foi uma dessas exceções. Era uma noite fria e cinzenta no final do outono. Lembro-me das nuvens baixas pairando sobre o nosso complexo de apartamentos. Eu morava com meus pais no 5º andar de um antigo prédio em um subúrbio tranquilo. Paredes de concreto, pisos de madeira que rangiam e luzes zumbindo no corredor que mais piscavam do que brilhavam. Antes de irem embora, minha mãe me deu um beijo na cabeça e disse que tinha feito espaguete para o jantar e que, se eles não voltassem até às 8h30, eu deveria comer, escovar os dentes e ir para a cama. Meu pai me lembrou de não trancar a porta por dentro. Eles tinham as chaves e não queriam me acordar quando voltassem, mas ele disse que ligariam pelo interfone lá embaixo, só por precaução, para eu saber que eram eles. Na época, parecia uma pequena aventura, um pouco de liberdade. Lembro-me de pensar, legal, vou fazer minha lição de casa, rapidinho. Devia ser umas 6h30 da tarde. Quando eles saíram, o sol já tinha se posto, terminei minha lição de casa e me perdi em um jogo. A sala era iluminada apenas pela tela azul piscante. O resto do apartamento estava silencioso e completamente escuro. Em determinado momento, olhei para cima. Eram 8h30. Parei o jogo, irritada por não ter comido ainda, e fui até a cozinha para esquentar comida no micro-ondas. Foi então que ouvi um interfone vibrando. Agora, para explicar, nosso prédio tinha um antigo sistema de interfone escolar, alto-falante com ruído, resposta por um botão. Se alguém tocasse a campainha da entrada principal no andar de baixo, você tinha que apertar um botão dentro do seu apartamento para destrancar a porta do prédio. Imaginei que fossem meus pais fazendo o check-in, como disseram que fariam. Então apertei o botão e respondi: "Olá." Fui recebida com silêncio. Tentei novamente. Ok, estou destrancando agora. Apertei o botão de liberação, mas ainda não houve resposta. Não, somos nós. Não, te vejo em um segundo. Nada. Foi estranho. Meus pais sempre diziam alguma coisa quando ligavam, mesmo que fosse só um agradecimento ou uma risada. Mas imaginei que talvez eles estivessem com pressa ou que o interfone estivesse com problemas de novo. Voltei para o micro-ondas, esperei e comi alguns pedaços do espaguete frio enquanto observava a porta. 5 minutos se passaram. 10, 15, mas ninguém veio. E foi aí que meu estômago embrulhou. Eu morava no 5º andar. Não demora 15 minutos para pegar um elevador. Nossa, nem demora tanto para subir as escadas, especialmente se você estiver ansioso para voltar para casa. Então isso me atingiu como um jato de água fria. Quem tocou o interfone não eram meus pais. E eu simplesmente os deixei entrar no prédio. Tentei me livrar disso.
Disse a mim mesma que há 20 apartamentos neste prédio. Não tem como eles saberem em qual eu moro. Mas no fundo eu já estava com medo. Apaguei todas as luzes como se isso me tornasse invisível. Voltei para a sala, sentei no escuro, prendendo a respiração, e foi então que alguém tocou a campainha. Nem uma vez, nem educadamente, mas rápido, frenético e errático, como se estivessem apertando o botão com a palma da mão. Então vieram as batidas. Eu sabia que não eram meus pais. Eles tinham a chave. Eles nunca tocariam daquele jeito. E nunca bateriam. Fiquei congelada e todos os instintos do meu pequeno corpo gritavam para que eu não me movesse. Rastejei pelo chão, peguei a maior faca de cozinha que consegui encontrar e fiquei ali sentada no escuro, com o coração batendo forte, a respiração ofegante, observando a silhueta da porta. E então uma voz masculina calma falou: "Eu sei que você está aí." Meu sangue gelou. Parecia que ele estava sorrindo. "Não precisa ter medo. Eu sou a faxineira do corredor. Eu só quero um copo de água. Estou com muita sede." Eu não me mexi, nem um centímetro. O piso de madeira rangia se eu me movesse, mesmo que um pouco, e eu sabia que ele ouviria. Ele continuou: "Eu não vou te machucar. Estou muito, muito cansado. Por favor, deixe-me entrar." Eu podia ouvi-lo encostado na porta, sua respiração ofegante. Eu podia sentir isso. Mas algo estava errado, mais do que o óbvio. Não tínhamos um faxineiro. Morei lá a vida toda. A limpeza era feita por uma pequena equipe de mulheres mais velhas. Eu as via limpando a escada todos os dias antes da escola. Nunca um homem. Além disso, por que um faxineiro estaria trabalhando às 8:30 da noite? E por que pedir água quando há um bebedouro no saguão? Ele continuou a falar e se repetindo várias vezes. E então disse algo que me fez arrepiar. "Eu sei que você está aqui, porque me deixou entrar." Era ele quem estava no interfone. Ele sabia. Ele devia estar observando e ouvindo. Talvez ele tivesse visto meus pais saindo. Talvez ele estivesse nos observando há dias, porque sabia exatamente em qual apartamento eu morava antes mesmo de eu dizer uma palavra. Ele os matou? Pegou a chave deles? Ele iria usá-los? E se ele arrombasse a fechadura? E se ele entrasse por uma sacada? Minha imaginação girava em espiral no escuro. Eu fiquei ali sentada, com os joelhos no peito, a faca agarrada com força, com muito medo de chorar e aterrorizado demais para respirar. E então, depois do que pareceram horas, ele parou. "Não bate mais. Chega de conversa." E suas últimas palavras foram abafadas, mas claras. "Você não é uma menina muito educada." Foi então que eu ouvi seus passos ecoando pelo corredor, desaparecendo lentamente no nada. Não me mexi pelo resto da noite. Fiquei ali sentada, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, esperando meus pais. Quando eles chegaram em casa e acenderam as luzes, eu pulei e quase esfaqueei meu próprio pai por reflexo. Eles me repreenderam por ainda estar acordada. Não contei a eles o que aconteceu. Tive muito medo de que não acreditassem em mim, ou pior, que acreditassem e que eu nunca mais pudesse dormir na casa de alguém. Mas, na semana seguinte, observei cada faxineiro que passava pelo nosso prédio, cada zelador, cada inquilino. Não vi nenhuma vez um homem com uma carroça ou uniforme. E até hoje, não sei quem era aquele homem, ou o que ele realmente queria. E não quero tentar adivinhar o que pode ser.
Eu tinha 17 anos quando nos mudamos para aquela casa. Uma casa térrea, desgastada pelo tempo, em uma parte degradada da cidade. Tinta descascando, cercas quebradas. Um bairro onde as luzes da rua piscavam como vagalumes morrendo. E as pessoas nunca se olhavam nos olhos. A situação era complicada para mim, pois meus pais estavam se divorciando e éramos apenas eu, minha mãe e minha irmã May, que tinha 19 anos e estava se esforçando demais para ser a pessoa forte para todos nós. A casa era barata. Era só isso que importava. A primeira coisa que aconteceu foi a batida logo depois do pôr-do-sol. Sempre suave e comedido. 3 toques no vidro da frente. No começo, pensamos que fosse um galho ou talvez algumas crianças caindo, mas sempre que íamos verificar não havia ninguém lá. Você ouvia alguém se levantar rapidamente, abrir a porta e não encontrava nada. Depois de algumas vezes chamamos a polícia. Eles vieram, fizeram um depoimento e ofereceram visitas guiadas. Mas, mesmo quando deram a volta no quarteirão, as batidas não pararam. Elas ficaram mais ousadas. Isso começou a acontecer também nas janelas do nosso quarto. Nossos quartos ficavam em extremidades opostas da casa, mas May e eu ouvimos o barulho mais de uma vez em algumas noites. Nós dissemos a nós mesmos que estávamos imaginando, que era vento ou gatos vadios, mas sabíamos. Então, o refletor começou a dar problema. Era ativado por movimento e instalado sobre a porta da cozinha que dava para a garagem. Simplesmente clicava e não havia ninguém ali. Nenhum passo, nenhum guaxinim, nada. Apenas um silêncio mortal e aquele olho branco e brilhante olhando para a escuridão. Isso aconteceu tantas vezes que sabíamos que havia algo ou alguém lá fora observando, talvez até testando. Uma noite, estávamos todos encolhidos no sofá assistindo a uma comédia boba. May estava fazendo pipoca, mamãe estava meio dormindo. Foi quando ouvimos a maçaneta da porta girar. 1 e 2 vezes. Não foi sutil. Alguém estava tentando abrir a porta da cozinha. Nós pulamos, corremos para a janela, na esperança de dar uma olhada. Mas quando conseguimos, a varanda estava vazia e a noite ainda estava silenciosa. Chamamos a polícia novamente. Eles vieram, fizeram outro relatório e disseram a mesma coisa. Nenhuma impressão digital, nenhum suspeito. Apenas 3 mulheres aterrorizadas em uma porta trancada que quase não existia. As coisas mudaram depois disso. Não falamos sobre o que acontecia, mas todos nós sentimos. A lenta construção de algo sinistro. A paranoia se agarrava às paredes. Comecei a dormir com uma tesoura debaixo do travesseiro. May mantinha uma faca embaixo do dela. Nosso primo deu a ela depois que as batidas começaram. Uma coisa de aparência idiota com cabo rosa e tudo, mas pelo menos era afiada. Já era tarde. Lembro-me do relógio piscando algo como 2h19 da manhã, quando me virei e ouvi algo metálico vindo da cozinha. A fechadura. Alguém estava arrombando a fechadura. Talvez você tenha ouvido isso. May estava acordada e ficou olhando para o assoalho do quarto. O quarto dela ficava bem ao lado da cozinha. Mais tarde ela me contou que no segundo em que se levantou, a luz de movimento acendeu. Quem quer que fosse, quem quer que estivesse nos perseguindo há semanas, entrou em pânico e correu. Não os vimos, mas sentimos. A mudança no ar quando um predador foge antes de atacar. Desta vez os policiais ficaram furiosos. Imaginei que eles tivessem se apegado a nós, 3 mulheres tentando se manter unidas. E não era mais só travessura. Eles abençoaram o bairro. E apenas 2 quarteirões adiante, pararam 3 adolescentes caminhando na calada da noite. Eles os revistaram, causa provável, e o que encontraram gelou até a última gota de calor do meu sangue. Facas, fita adesiva, corda, uma alavanca
piches. Eles não eram brincalhões. Eles eram caçadores. Eles planejaram tudo. Quando questionado, um dos rapazes, de apenas 18 anos, confessou. Havia outros, ele disse, mais velhos que ainda estavam por aí. Mas a declaração que realmente nos fez refletir foi: todos sabemos que aquelas meninas moravam sozinhas. Elas nos observaram, aprenderam nossas rotinas e estavam se preparando para aquela noite. Os policiais nos disseram categoricamente para pegar uma espingarda e que, se acontecesse de novo, simplesmente atiraríamos pela porta. Nós fizemos. Mais tarde, minha mãe me contou que os meninos foram parados 2 vezes naquela noite. Na primeira vez, logo depois que May os assustou, os policiais os deixaram ir. Na segunda vez, horas depois, quando eles estavam voltando para nós, foram presos e acusados. Um deles até cumpriu pena. Mas nunca mais me senti segura, porque eles sabiam que estávamos sozinhas. E eles não foram os únicos.